Olá, pessoal. Eu queria continuar investigando a aplicabilidade do Exergine num contexto bem prático assim de desenvolvimento da velocidade em saltadores e também a relação entre a resistência medida na sua própria escala e aquela que pode ser lida na Crane Scale, como a gente fez no vídeo passado. Eu ainda não fiz todas as medidas que eu gostaria, mas em um treino eu coletei alguns dados com 5 atletas em desenvolvimento, o pessoal lá do Centro de Excelência de São Bernardo, que já ajudam a responder, ao menos parcialmente, algumas das questões que a gente colocou no final. Então eles fizeram 5 tiros de 20 metros com saída lançada, se lançaram de 10 metros, e nós cronometramos os 20 metros com células fotoelétricas da Microgate, a WIT, de duplo feixe. O primeiro tiro foi realizado sem o Exergine, para a gente ter um valor de referência da velocidade máxima nesse trecho de 20 metros com saída lançada, né? E depois, nos outros 4 tiros, eles usaram 4 resistências diferentes, de acordo com a escala do próprio Exergine. Nesse caso aqui, a gente não usou o Crane Scale junto. Então, nós usamos 8, 10, 12 e 16 onças. Nesse último caso, na verdade, na escala, consta como 1 libra, mas para a gente usar a mesma unidade de medida, então 8, 10, 12 e 16 onças. Nessa figura, a gente pode ver que existe uma relação linear bastante forte para cada um dos atletas, para os 5 atletas, entre a resistência, de acordo com a escala do Exergine, e o tempo nos 20 metros com saída lançada. No treinamento de sprints resistidos, normalmente a prescrição da carga ou da resistência oferecida para o atleta é feita em função da perda de velocidade que você deseja. Então, o valor normalmente utilizado no treinamento é de 20% de perda de velocidade, por exemplo, né? Então, a gente pode gerar equações individuais que nos permitem calcular a resistência que eu devo colocar no Exergine para provocar essas perdas de, por exemplo, 20% da velocidade média nesse trecho de 20 metros. Esse cálculo individual é o mais recomendado, porque a inclinação daquela curva, embora tenha uma relação bastante forte e linear, ela é diferente considerando diferentes atletas. Então a gente poderia ser muito mais preciso gerando essas equações individuais. No entanto, para efeitos práticos, para esse grupo que eu avaliei, o que a gente percebeu foi o seguinte: uma resistência de 10 a 12 onças provoca essas perdas de 20% na velocidade nesse trechinho de 20 metros com saída lançada. E para cada ponto acima ou abaixo desses 10 a 12 onças, você vai ter perdas adicionais ou perdas menores, né, se você reduzir a resistência, ao redor de 5%. Então, se, por exemplo, eu perco 20% com 12 onças, se eu passo um ponto para cima, que no caso da Exergine seriam 16 onças, eu devo esperar uma redução adicional de 5%, ou seja, 25% de perda de velocidade. Se eu uso um ponto abaixo, então nesse caso 10 onças, eu teria uma perda de 15% da velocidade. Isso para efeitos práticos, né? Então, se eu quero fazer um ajuste muito imediato nas cargas dos meus atletas, eu posso usar esses valores. Mas, de novo, o ideal seria usar as equações individuais para cada atleta. Então, por enquanto, 2 daquelas perguntas originais, como vocês podem ver na figura, puderam ser parcialmente respondidas. Já dá para a gente usar essa informação na nossa prescrição para o treinamento. E assim que eu tiver mais informações com relação ao uso desse equipamento no desenvolvimento da velocidade dos saltadores, fazendo uso dos sprints resistidos, eu vou compartilhar com vocês por aqui. Abração!